Prepare-se para uma jornada mágica a um lugar onde os sonhos ganham vida. Antes de começarmos, quero te convidar a curtir e compartilhar nosso canal. Sabemos que você pode adormecer rapidamente, afinal, nosso objetivo é ajudar você a ter uma boa noite de sono. Cada curtida e compartilhamento nos permite continuar criando essas histórias que tranquilizam e relaxam. Agradecemos por nos apoiar. Agora, feche os olhos, respire fundo e sinta o ritmo do seu coração acalmar. Imagine-se à beira-mar, onde o som suave das ondas se mistura ao canto distante dos pássaros. O céu está tingido com as cores suaves do entardecer, e uma brisa fresca carrega consigo o cheiro salgado do oceano. É neste cenário sereno que nossa história começa, na misteriosa e encantadora Ilha dos Sonhos. Era uma vez um jovem chamado Léo. Ele estava com a alma muito inquieta. Ele vivia em um mundo onde as preocupações diárias pareciam nunca cessar, como uma corrente incessante de pensamentos e sentimentos que pesavam em seu coração. No entanto, todas as noites, quando deitava para dormir, ele sentia um chamado distante, um sussurro suave que lhe prometia descanso e renovação. Esse chamado vinha de um lugar além do tempo e do espaço, um reino onde os limites da realidade e da fantasia se fundiam. Uma noite, decidido a seguir esse chamado, Léo fechou os olhos com um desejo profundo de encontrar paz. Ele deixou que seus pensamentos fluíssem livremente, sem resistência, até que sua mente foi tomada por uma sensação de leveza, como se estivesse flutuando em um mar de tranquilidade. Foi então que ele adormeceu, e ao abrir os olhos novamente, encontrou-se em uma ilha desconhecida, cercada por um mar tranquilo que refletia o céu estrelado. A areia sob seus pés era tão macia quanto o algodão, e a brisa tão suave quanto um sussurro. Ele percebeu que não estava mais em seu mundo, mas em um lugar onde a realidade e os sonhos se entrelaçavam. Léo começou a explorar a ilha, guiado apenas por sua intuição. A paisagem ao redor era de uma beleza incomparável, como se cada detalhe tivesse sido cuidadosamente criado para inspirar paz e serenidade. As árvores, altas e majestosas, balançavam suavemente ao vento, suas folhas emitindo um brilho esverdeado sob a luz das estrelas. A vegetação ao seu redor parecia estar viva, vibrando com uma energia calma e acolhedora, como se a própria ilha estivesse ciente de sua presença e o recebesse de braços abertos. Flores de todas as cores brotavam em arbustos delicados, exalando fragrâncias que acalmavam seu espírito. O ar estava impregnado de um perfume doce e sutil, uma mistura de lavanda, jasmim e algo indefinível que lhe trazia à mente lembranças de tempos felizes. Em cada passo, Léo sentia suas preocupações se dissolverem, como se a própria ilha estivesse absorvendo sua ansiedade, deixando apenas um sentimento de leveza e bem-estar. Ao longe, Léo avistou uma luz suave emanando de uma pequena cabana de pedra, parcialmente escondida entre árvores frondosas. A luz era quente e acolhedora, como a chama de uma lareira em uma noite fria de inverno. Curioso, ele seguiu em direção à luz, sentindo-se atraído por uma força que ele não conseguia explicar, mas que o conduzia como um farol em meio à escuridão. Ao se aproximar, ele viu que a cabana estava cercada por um jardim de flores luminescentes, cujas pétalas brilhavam com um brilho suave e etéreo, como se fossem pequenas estrelas caídas do céu. Cada flor parecia pulsar com vida própria, irradiando uma energia que enchia o ar ao redor com uma sensação de paz e harmonia. A porta da cabana estava entreaberta, convidando-o a entrar, como se aquele lugar já o aguardasse há muito tempo. Dentro da cabana, Léo foi recebido por uma figura graciosa. Era Serena, a guardiã da ilha, uma mulher de sabedoria antiga e olhos que refletiam a profundidade dos oceanos. Sua presença emanava uma calma inabalável,
e seus movimentos eram tão suaves quanto a brisa que soprava do mar. Ela o saudou com um sorriso acolhedor e gesticulou para que ele se sentasse ao lado de uma lareira crepitante, cujas chamas dançavam alegremente, lançando sombras pelas paredes da cabana. "Bem-vindo à Ilha dos Sonhos, Léo", disse Serena com uma voz suave que parecia ressoar diretamente em seu coração. "Aqui, os sonhos ganham vida e revelam os segredos mais profundos do seu coração. O que você procura, jovem viajante?" Léo, sentindo-se mais à vontade do que nunca, como se estivesse conversando com uma amiga de longa data, confessou suas ansiedades e medos, a constante sensação de inquietação que o acompanhava em sua vida diária. Ele falou de suas preocupações com o futuro, suas dúvidas sobre o presente e o peso das responsabilidades que carregava. Serena o ouviu pacientemente, seus olhos nunca deixando os dele. E quando ele terminou, ela respondeu com uma sabedoria calma, que parecia vir de um lugar profundo e atemporal. "Os sonhos", ela disse, "são reflexos dos desejos e temores que você carrega em seu coração, mas também são janelas para a paz que você pode encontrar dentro de si. A ilha pode ajudá-lo a descobrir essa paz, mas você precisa estar disposto a se render ao fluxo natural das coisas. Não se trata de lutar contra seus pensamentos, mas de aprender a flutuar com eles, como uma folha que se deixa levar pela correnteza de um rio." Serena então convidou Léo a seguir em direção ao coração da ilha, onde um grande lago cristalino repousava em silêncio. Suas águas tão claras que refletiam o céu como um espelho. No centro do lago, havia uma pequena ilha coberta por flores brilhantes, cujas pétalas pareciam feitas de luz pura. Ela explicou que este era o lugar onde os sonhos se materializavam, onde os pensamentos mais profundos se revelavam em formas tangíveis, como se o próprio tecido da realidade fosse moldado pela mente. Enquanto caminhavam em direção ao lago, Léo sentiu uma mudança sutil no ar ao seu redor. A temperatura parecia mais amena, e o som do vento nas árvores se misturava ao som suave da água, criando uma melodia que acalmava seus sentidos. Quando finalmente chegaram à margem do lago, Serena parou e gesticulou para que ele olhasse para a superfície da água. Ao se aproximar, Léo percebeu que a água era tão transparente que podia ver cada detalhe do fundo do lago, onde pedras brilhavam com uma luz suave, como pequenas joias espalhadas pela areia. Quando ele finalmente olhou para seu reflexo, não viu apenas sua própria imagem, mas uma versão de si que nunca havia notado. Essa versão parecia mais leve, mais tranquila, como se o peso das preocupações que antes pesavam em seu coração houvesse desaparecido, deixando apenas uma calma profunda. No reflexo da água, Léo compreendeu o significado de tudo o que havia vivido até aquele momento. Ele viu cada desafio, cada obstáculo, não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento, uma lição que o havia moldado e fortalecido. Foi tomado por um profundo sentimento de compaixão e aceitação de quem realmente era, reconhecendo que cada parte de sua jornada, por mais difícil que tenha sido, havia contribuído para a pessoa que ele se tornara. "Este espelho reflete o seu eu interior", disse Serena suavemente, sua voz tão tranquila quanto a água do lago. "Aqui, na Ilha dos Sonhos, você pode ver além das aparências e perceber o que realmente importa. Você pode ver quem você é de verdade, sem as máscaras que a vida nos obriga a usar. E ao aceitar essa verdade, você encontrará a paz que tanto busca." Léo se sentou ao lado do espelho de água, contemplando a imagem que via. Ele sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz consigo mesmo. As vozes internas que o perturbavam estavam silenciosas, e ele podia ouvir apenas o som das águas, o farfalhar das folhas da árvore e a respiração calma de seu próprio corpo. O tempo parecia ter parado, e ele se permitiu simplesmente ser, sem pressa, sem ansiedade, apenas existindo naquele momento de pura tranquilidade. Enquanto Léo meditava,
sentiu-se atraído por um caminho que conduzia a uma montanha feita de nuvens, um local onde os sonhos mais elevados e etéreos se manifestavam. Ele levantou-se e, com Serena ao seu lado, começou a seguir a trilha em direção ao cume da montanha. A trilha era estreita e sinuosa, mas o ar estava repleto de uma energia leve e revigorante, como se a própria montanha estivesse os incentivando a continuar. Quando chegaram ao topo, Léo foi surpreendido por uma visão deslumbrante. Um céu estrelado que se estendia infinitamente, cada estrela brilhando com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. As nuvens ao redor formavam uma espécie de tapete macio sob seus pés, e o ar estava impregnado de uma sensação de grandeza e mistério, como se estivessem em um lugar sagrado, onde o tempo e o espaço se fundiam em uma única experiência. Serena olhou para Léo com um olhar que transmitia tanto calma quanto uma profunda sabedoria. Esta montanha, ela começou, é o berço das grandes aspirações da humanidade. É aqui que as ideias grandiosas, as invenções revolucionárias e os avanços que impulsionam a civilização tomam forma. Mas estas criações não são apenas fruto da mente humana. Elas nascem dos sonhos mais profundos, conectados à sabedoria infinita que permeia todo o universo. Léo ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Serena enquanto contemplava o vasto céu estrelado. Ele compreendeu que, assim como as estrelas estavam interligadas no cosmos, as aspirações humanas estavam conectadas a algo maior, algo que ia além da compreensão racional. Ele sentiu que estava em um lugar onde o impossível se tornava possível, onde os limites entre o que é e o que poderia ser desapareciam. Os sonhos, continuou Serena, são a ponte entre o que você deseja alcançar e a sabedoria universal que guia sua jornada. Quando você aprende a flutuar com seus pensamentos, a não resistir, mas a aceitar e a se render ao fluxo natural da vida, você abre espaço para que essas aspirações se manifestem. Aqui as montanhas são moldadas pelas nuvens, assim como as realizações nascem dos sonhos. Léo refletiu sobre essas palavras, sentindo que elas ressoavam profundamente em seu ser. Ele percebeu que muitas vezes em sua vida havia lutado contra seus próprios pensamentos e sentimentos, tentando forçar as coisas a acontecerem de uma determinada maneira. Agora, entendia que precisava permitir que seus sonhos fluíssem naturalmente, como as nuvens que moldavam a montanha, aceitando o que viesse em seu caminho com confiança e serenidade. Enquanto permaneciam no topo da montanha, Serena apontou para uma estrela particularmente brilhante no céu. Essa estrela, disse ela, representa um sonho que está pronto para se manifestar em sua vida. Mas para que isso aconteça, você deve primeiro estar em harmonia com você mesmo e com o universo ao seu redor. Somente então, você será capaz de realizar o que deseja sem esforço, com a mesma naturalidade com que as estrelas brilham no céu. Léo sentiu uma sensação de paz e clareza tomar conta de seu coração. Ele sabia que, de alguma forma, essa experiência estava transformando-o, ajudando-o a ver a vida sob uma nova perspectiva. E enquanto a luz da estrela brilhava intensamente, ele sentiu que havia descoberto uma verdade essencial. A verdadeira força não reside em lutar contra o fluxo, mas em se render a ele e permitir que o universo guie seus passos. Finalmente, quando a lua estava alta no céu, banhando a montanha com sua luz prateada, Serena sugeriu que voltassem à cabana de pedra. Durante a descida, Léo se sentiu mais leve, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Cada passo que dava o aproximava de uma sensação de completude, como se tivesse encontrado algo que esteve procurando por toda a sua vida, sem sequer saber. De volta à cabana, Serena preparou um chá feito de ervas colhidas na ilha. O aroma da bebida era doce e reconfortante, e o calor da xícara nas mãos de Léo parecia derreter qualquer resquício de tensão que ainda restasse em seu corpo. Enquanto ele bebia o chá, sentiu o calor se espalhar por todo o seu ser, trazendo uma sensação de profundo relaxamento e bem-estar.
Lembre-se, Léo, disse Serena enquanto o observava com um olhar suave e acolhedor. A paz que você encontrou aqui está sempre ao seu alcance. Este lugar não é apenas um sonho distante, mas uma realidade que vive dentro de você. Sempre que precisar, basta fechar os olhos e retornar a este lugar dentro de si. As palavras de Serena ressoaram em Léo, como um eco que se espalhava por toda a sua mente e coração. Ele sabia que, a partir daquele momento, carregaria consigo a paz e a sabedoria que havia encontrado na Ilha dos Sonhos. E mais importante, sabia que essa paz estava sempre ao seu alcance, não importa onde estivesse ou o que estivesse enfrentando. Enquanto o sono o envolvia, Léo deitou-se na cama acolhedora da cabana, sentindo-se profundamente grato por tudo o que havia experimentado. Ele sabia que essa noite seria diferente de todas as outras, pois agora ele carregava em si um entendimento mais profundo de si mesmo e do universo ao seu redor. Aos poucos, ele foi adormecendo, envolvido pela tranquilidade da ilha, certo de que sempre poderia voltar à Ilha dos Sonhos quando precisasse de descanso e renovação. E assim, enquanto ele dormia, o som suave do oceano e a brisa fresca da noite continuaram a sussurrar segredos de paz e serenidade em seus ouvidos. Boa noite, e que seus sonhos sejam tão calmos e profundos quanto as águas que cercam a Ilha dos Sonhos.